Queridos, eu quero falar nessa hora sobre um novo tempo. E eu quero te dizer que nós devemos estar muito bem preparados hoje para aquilo que Deus hoje está começando a fazer nas nossas vidas. Então eu quero te encorajar de fato a estar com o coração aberto. Não se distraia, não converse nesse momento. Permita que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração da forma como Ele planejou ministrar para um domingo como este. Domingo que fez o Senhor, domingo onde nós receberemos muito dEle e nós seremos instrumentalizados para seguirmos em frente, vivendo de fato um novo tempo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Jeremias 31, de 1 a 5. Antes de lermos a palavra, deixa eu só te falar um pouquinho sobre a época de Jeremias. Quem foi Jeremias? Jeremias, ele nasceu numa cidade chamada Anatote. Ele era filho de um príncipe de Israel chamado Ilquias. Ele desde o ventre da sua mãe foi escolhido e eleito pelo Senhor como profeta e dado à nação de Israel. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes que tu te formastes no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te nomeei e te entreguei por profeta a todas as nações. Jeremias foi alguém que viveu a dúvida permanente de seus familiares quanto ele de fato ser ou não um profeta do Altíssimo. Jeremias, ele foi perseguido pelos seus próprios familiares. Houve um tempo na vida de Jeremias que ele foi levado ao Egito e num desses períodos ele foi amarrado num cepo de videira, ou seja, num tronco de videira e arrastado pelos seus próprios parentes. Jeremias, ele recebeu uma sentença de Deus que nenhum outro profeta da Bíblia Sagrada havia recebido. Deus falou com Jeremias: você nunca se casará. E para um profeta ter uma esposa era algo naquela época muito importante. Jeremias, ele foi o profeta que mais tempo profetizou em Israel. Ele viveu no tempo do reino dividido, reino norte Israel e reino sul Judá. E Jeremias, ele profetizou mais que 40 anos. Foi um ministério contundente, um ministério profético muito relevante. E Jeremias, ele foi muito usado por Deus. E Jeremias viveu também alguns períodos de cativeiro, né? O cativeiro forte mesmo foi o cativeiro babilônico, um cativeiro onde o próprio povo de Israel ficou 70 anos preso, né? Houve um período que o rei da Babilônia, o rei assírio, ele foi liberando o povo para voltar para a terra de Israel, mas mesmo assim era um período de cativeiro. Jeremias, ele, por ser de uma linhagem nobre, ele tinha acesso ao palácio do rei. Ele atravessou o período de reinado de alguns reis de Israel e de Judá. Jeremias, ele tinha acesso aos reis, e ele, como profeta que obedecia a Deus, ele nem sempre tinha uma palavra que interessava aos reis. Muitas vezes a palavra de Jeremias era uma palavra dura para os reis. Houve um rei que se enfureceu muito contra Jeremias. Ele se chamava Zedequias, não é Ezequias, ok? Zedequias. Zedequias, embora que Jeremias também foi profeta na época do rei Ezequias. Zedequias, ele era uma espécie de fantoche, né? Ele era manipulado pelo governo babilônico. Mas Jeremias, ele lança uma sentença profética contra Zedequias, dizendo que Zedequias
teria o seu reinado destruído, que o povo seria levado para o cativeiro e que uma crise seria instalada tanto no território norte quanto no território sul. Me chama a atenção a coragem de Jeremias como um profeta. Alguns até dizem, porque Jeremias também escreveu não somente o livro que tem o seu nome, livro do profeta Jeremias, mas escreveu o livro de Lamentações, e as pessoas comumente dizem, Jeremias era um chorão, né? Por conta da lamentação. Na verdade, Jeremias era um profeta corajoso, ousado. Jeremias nunca deixou de dizer aquilo que Deus queria que ele dissesse, por isso ele foi tão perseguido. E no contexto em que a gente vai ler aqui, gente, Jeremias ele estava preso, não sabia se seria solto, embora que a história mostra que ele foi solto. Jeremias, Zedequias queria decapitar o profeta Jeremias. Zedequias, como rei, tinha a intenção de cortar a cabeça do profeta Jeremias. E Jeremias então estava preso, sem saber o que aconteceria com a sua vida nos próximos dias. E Jeremias tem uma experiência extraordinária, como o seu próprio ministério é marcado por experiências com Deus. Deus, em relação à vida desse profeta, Deus, de vez em quando, ele fazia uma intervenção através do ministério de Jeremias e falava não somente com os reis, mas com todo o povo de Israel. E agora Deus vem de novo e ministra uma palavra muito poderosa ao coração do profeta. Deus ministra uma palavra de esperança, uma palavra que abre uma perspectiva de um novo horizonte, não somente para o profeta, mas para todas as pessoas que ele chama seu povo. Deus ele diz para Jeremias qual é o seu plano para o futuro de seu povo. Mesmo que esse povo estivesse atravessando um cativeiro, Deus estava dizendo, eu tenho promessas para o meu povo e vou perseverar nessas promessas. Então agora, Jeremias, ele está vivendo dias de tensão, dias de dificuldade, dias em que ele ainda não viu os seus projetos vingarem. E aí agora, Deus vem e fala com ele, e revela a ele de fato aquilo que está no seu coração. E eu quero que você venha comigo, para a gente compartilhar então um pouquinho nessa manhã, sobre um novo tempo, ok? Será que você pode virar para a pessoa que está do teu lado, e dizer para ela, vamos nos preparar, diga para ela, vamos nos preparar. Diga para essa pessoa, porque Deus vai inaugurar na nossa vida, na nossa igreja, um novo tempo. Amém, amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e sereis edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamboris, e sairás nas danças dos que se alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, os plantadores as plantarão, e comerão como coisas comuns. Amém, amém. Eu quero orar nesse momento, você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Maravilhoso Deus, engrandecido seja o teu nome, Senhor. O Senhor preparou esse momento, o
O Senhor preparou esse momento e o coração da tua igreja para receber essa palavra. O Senhor é soberano, o Senhor é o eterno, é o Altíssimo, é o amado das nossas almas. O Senhor é Salvador nosso, o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor tem agido de forma poderosíssima no meio da tua igreja. Por isso, Senhor, te pedimos, te entregamos tudo agora em tuas mãos e te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, faça aquilo que de fato seja a tua vontade e nos abre os olhos para contemplarmos as tuas promessas, que são referentes a um novo tempo para as nossas vidas. Pois assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto em que Jeremias vivia era um contexto muito interessante. Era um contexto onde o povo dividia a sua vida na cidade, entre a cidade e o campo. As pessoas viviam em Jerusalém, mas tinham as suas atividades agrícolas pastoris, né? Ou seja, a agropecuária era uma coisa forte no meio do povo de Israel. Eles não criavam gado grande, mas eles criavam gado miúdo, né? Caprinos, né? Cordeiros, carneiros, ovelhas, e também plantavam. Eles tinham uma atividade agrícola muito forte. Jeremias vivia numa cidade, nasceu numa cidade chamada Anatote, uma cidade onde a plantação era algo comum entre eles. Todas as pessoas tinham uma atividade agrícola ali naquela região chamada Anatote. E aí é interessante porque Jeremias teve essa experiência de viver numa fazenda, de ter um terreno largo para caminhar, de ver muitas vezes uma atividade de semeadura, para que depois então pudesse haver uma colheita. Jeremias, ele cresceu nesse ambiente. Mas uma coisa me chama a atenção, é que nessa época a economia estava arrasada, a questão econômica, né, estava prejudicada. As terras foram confiscadas pelo governo vassalo, ou seja, por Babilônia, que tinha agora o domínio de todas as terras. O povo de Israel havia sido expulso, né, retirado das suas casas, e uma boa parte havia sido levado para a Babilônia como cativos, como escravos. Os que ficaram foram poucos. E aí é interessante que Jeremias tem essa visão, uma visão daquilo que era realidade, mas ele, como profeta, tinha agora uma visão daquilo que Deus estava desejando fazer num período do tempo da existência e da experiência histórica do seu povo chamado Israel. E aí, quando eu penso em novo tempo, eu penso que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é tão grande para conosco, ele é imensurável. O amor de Deus é algo tão extraordinário para com cada um de nós, que ele consegue nos atrair, ele consegue nos reclamar para si, ele consegue nos chamar para perto dele. E aí é interessante que logo no primeiro versículo desse texto em que a gente leu, Deus, ele usa o profeta para dizer o seguinte: olha, eu vou manifestar uma vez mais o meu amor para com o meu povo. E aí ele diz o seguinte, ele diz que com amor eterno ele amou o seu povo, e com amor benigno ele atraiu o seu povo à sua presença. Queridos, essa tem sido a experiência de todos nós. Cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que está aqui, nós temos de alguma forma tido o privilégio de termos essa experiência com Deus. Deus, em sua infinita bondade, tem inaugurado um novo tempo na vida de cada um de nós, e nós temos sido atraídos à presença dele por esse amor. O amor dele nos constrange. O amor de Deus para com o profeta Jeremias constrangeu o profeta a querer andar mais com esse Deus,
Deus, a querer ter mais experiências com esse Deus, a se relacionar mais ainda com esse Deus, a ouvir ainda mais a voz desse Deus ecoando no seu coração. Por isso Deus diz para mim e para você: com amor eterno te amei, e com amor benigno, com as cordas da benignidade, com os laços da benignidade te atraí. Então, uma das coisas que eu vejo e que eu observo quando penso em novo tempo, é que a gente deve aceitar esse amor de Deus, que a gente deve se deixar constranger por esse amor, que a gente deve se deixar atrair por esse amor, seduzir-se por esse amor, porque quando o amor desse Deus verdadeiro nos seduz, todos os outros amores são questões secundárias para nós. Eu quero quebrar um pouquinho aqui o protocolo, porque não estava no plano, mas eu quero chamar a atenção de, por exemplo, a experiência da mulher samaritana, João capítulo 4, não precisa projetar, gente, mas a experiência da mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus estava ali junto ao poço, que foi cavado pelo patriarca, e aí então, a mulher está ali, e Jesus tinha uma intenção grande de salvar aquela mulher. Jesus então, ele diz: mulher, ele inicia um diálogo com aquela mulher. Ele diz: mulher, dá-me de beber. E aí aquela mulher diz: Senhor, o poço é fundo, tu não tens com que tirar. Aquela mulher sabia que os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus diz para ela: mulher, se você soubesse quem é que fala com você, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Aquela mulher então foi impactada com o plano de um amor perfeito, maior, porque aquela mulher nunca jamais havia experimentado o verdadeiro amor. E Jesus, ele lança uma pergunta para aquela mulher. Ele diz: chame o teu marido. E aí aquela mulher agora não estava constrangida, gente, por uma sentença de punição, não estava constrangida por, quem sabe, uma sentença de apedrejamento, que era o caso da época, mas ela estava constrangida por esse amor que ela nunca jamais havia experimentado. E aí eu quero te dizer, aquela mulher não teve medo, receio de abrir a sua vida para o Salvador. Ela escancarou a sua vida, ela mostrou tudo o que estava acontecendo nela, os seus calos, os seus joanetes, as suas rugas, as suas estrias, os seus pés de galinha. Ela mostrou tudo, ela mostrou para Deus aquilo que estava acontecendo de fato na vida dela. E sabe o que resultou disso? A salvação dela, e não somente a sua salvação, mas ela se tornou uma missionária em todo o território de Samaria. Aquela mulher respondeu ao amor de Deus, que não condena, que atrai, que não mata, mas que dá vida. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: você disse muito bem, porque você já tiveste tantos maridos, e agora o que você tem não é teu marido.
ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Ela entrega a vida ao Senhor, constrangida por esse amor. No fundo, Deus a amou tanto que queria colocá-la em liberdade, para que ela pudesse ser uma bênção na vida de outras pessoas. E aí então ela volta para Samaria. E a Bíblia diz que ela chama os homens, porque ela os conhecia muito bem. E ela chama fulano, fulano, fulano. Vamos ali no poço que nosso pai Jacó cavou. Vamos até ali porque eu encontrei o Messias, o Salvador. E ele manifestou o seu amor para comigo, me dando essa oportunidade de um novo tempo na minha vida. O amor de Deus nos constrange. Pode projetar, Tiago, o versículo 3 desse texto. Porque há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade, com amor benigno te atraí. Esse novo tempo que Deus quer tanto inaugurar na nossa vida é um tempo que vai fazer escancarar diante dos nossos olhos a perspectiva de se sentir de fato amado por Deus. Sabe por que existem os estresses? Sabe por que existem as depressões? Sabe por que existem as angústias, as ansiedades, os pânicos, as separações, as divisões, os afastamentos, as decepções, as mágoas, as marcas, as derrotas, os fracassos, as fragilidades? Porque em algum momento nós não compreendemos que um novo tempo na nossa vida, impreterivelmente, tem que manifestar o amor de Deus em nós. O amor dele nos constrange, o amor dele nos faz aceitos por ele, o amor dele advoga a nossa causa, o amor dele paga nossas contas, o amor dele sara as nossas feridas. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ei, Deus está dizendo assim: eu tenho coisas maiores ainda para cada um de vocês. Todo bem que Deus tem preparado para nós, a nossa mente humana não consegue captar. Deus tem coisas extraordinárias. Eu quero dizer que isso reflete sim na nossa vida material, na nossa existência aqui. Segunda coisa que eu observo, que é marca de um novo tempo, é que a salvação, ela não esgota o nosso dever de mostrá-la para outros. A salvação não esgota o dever que temos de mostrá-la para outros. Isso fala do quê? Do nosso testemunho. Você tem testemunhado de Jesus? Você tem dado testemunho pessoal da sua salvação para outras pessoas? Pode projetar o verso 4, Tiago? Olha o que Deus fala aqui sobre edificação. Deus diz assim: ainda te edificarei, sereis edificadas, falando de Jerusalém, a cidade santa.
Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus tamboris. Deus está falando assim: eu vou criar um momento de embelezamento, não somente para que você experimente isso, para que você viva isso, mas que as outras pessoas possam olhar para você e perceber que você de fato é diferente. Então é interessante que ele continua dizendo: ainda serás adornada com os teus tamboris, ou seja, vai haver festa, vai haver barulho. O mundo precisa saber que nós pertencemos a Jesus. Diga para a pessoa que está do teu lado: faça barulho. Deus gosta quando o seu povo, diga para essa pessoa: Deus gosta quando o seu povo toca o tambor fazendo barulho. Você pode aplaudir a Ele, Jesus. Chegou o tempo, gente. Chegou o tempo de fazer barulho. Esse é o novo tempo, o tempo de mostrar para as pessoas que pertencemos ao Senhor. Aleluia! E sairás nas danças dos que se alegram. Coisa mais linda é isso. As pessoas precisam perceber que a gente é diferente, que há uma alegria diferente do mundo em nós. A alegria do Espírito, a alegria que levanta profetas e profetizas, a alegria que levanta líderes, que levanta discipuladores. Sabe, quando eu olho para vocês e percebo que esse novo tempo faz parte integral da existência de vocês, eu vejo que cada um de vocês tem tido um testemunho. E é interessante perceber que esse testemunho vem porque esta igreja tem entendido, gente, que a salvação não esgota o nosso dever de mostrá-la às outras pessoas. Foi o que aconteceu com aquela mulher de Samaria. Venham, 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 eu encontrei aquele que é o nosso Salvador. Ele é um profeta, ele me deu uma água que saciou a minha sede. E eu não quero somente ficar nessa bênção, eu quero que todos vocês, sejam quem forem, tenham acesso a essa salvação. Profeta Jeremias, quando tudo isso acontece, ele está preso, gente. Ele não sabia o que aconteceria no dia seguinte, mas ele disse: Deus, eu te dou um joinha, eu aceito o seu comando, eu aceito o seu chamado, a sua palavra para a minha vida é poderosíssima. E eu decido te obedecer e te seguir aonde o Senhor quiser me levar. Nós na Igreja Adã temos tido a oportunidade de testemunhar a salvação para as outras pessoas, nos discipulados, onde nós praticamos o discipulado a um. Homens discipulam homens e mulheres discipulam mulheres. Pastor, toda a igreja de forma integral está envolvida no discipulado? Não, porque isso é um processo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, vocês praticam 100% da visão MDA? Eu tive de ser sincero: não, porque nós estamos dando os nossos primeiros passos dentro dessa visão tão saudável que um dia Deus nos deu. Nós temos recebido essa bênção e temos transbordado isso para outras pessoas. Mas quando eu penso no novo tempo, quando eu penso no que Deus está fazendo no nosso meio hoje, e quando eu olho para vocês, eu penso: Deus quer levantar cada um de vocês como discipuladores. Deus quer que de fato cada um de vocês ganhe multidões para Jesus. Amem essas pessoas e cuidem bem de cada uma delas. Sabe, a gente tem as nossas células. Tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção.
Sabe, Deus tem nos abençoado muito, mas muito. As células, elas facultam às pessoas o crescimento no relacionamento com Deus e com o próximo. Eu dei uma pesquisada agora há pouco, quando cheguei na igreja. Corri, me tranquei e fui pesquisar como era a nossa vida em julho de 2018. E aí eu fui olhar os dados e vi que de julho de 2018 até julho de 2019, nós crescemos mais que 100%, aleluia. Um crescimento extraordinário, explosivo. Crescemos em número de irmãos. Quantos irmãos têm sido batizados nos nossos batismos nas águas? Quantos irmãos têm sido alcançados nos nossos discipulados, nas nossas células, nos nossos encontros? Nós temos visto isso. Eu vim mexido, eu falei, puxa, eu preciso pesquisar, eu preciso ver, encontrar dados. E quando eu percebi esse crescimento, eu falei, uau! E disse, Deus, nós queremos crescer assim, continuar crescendo, sendo multiplicados, frutificando para a glória de Jesus. Mas nós não queremos perder a comunhão, não queremos nos tornar uma igreja de eventos. Alguém até outro dia perguntou para mim, pastor, por que a gente não investe mais agressivamente no marketing da Igreja Adão? Porque se a gente mostrar a Igreja Adão para outras pessoas, multidões virão. Deixa eu te dizer uma coisa, o fruto tem que vir na hora certa. O fruto tem que vir na hora certa. E o melhor fruto é aquele que permanece. Ok? E aí é interessante, porque outro dia eu vi um amigo meu pregando. Gente, eu não entendo nada de campo, viu? De atividade agrícola, não entendo nada. Mas um amigo meu, que é um grande pregador, ele contou uma experiência. Eu confesso que eu tentei até dar uma pesquisada para ver se era isso mesmo, não consegui. Tem gente aqui que tem fazenda, tal, que sabe o que é isso. Mas esse amigo meu conta que um outro amigo dele, que também é pastor hoje, nasceu numa fazenda no interior do Goiás. E aí o pai era um homem muito duro, mas que a esposa aceitou a fé em Jesus. Ele conta que essa esposa, essa mulher, vinha passando no centro da cidade, e aí uma igreja estava de portas abertas, e tinha um pastor pregando, gritão assim, igual o pastor Márcio, e grita e fala e tal, e não sei o quê, e ela se sentiu atraída, e ela entrou naquela igreja, e no apelo do pastor ela entregou a vida a Jesus. E ela chegou em casa e disse, marido, eu tenho uma nova para você. Olha, eu aceitei Jesus, eu agora sou crente. E aí o marido, ela achava que ia repreendê-lo. O marido disse, mulher, faz da tua vida o que você quiser, bora, pode ser crente, pode ser o que você quiser, tudo bem. E aí ela passou a frequentar aquela igreja. Um dado momento, o marido estava no campo, cuidando de uma semeadura de milho, plantando milho. E aí interessante que o pastor não avisou nada, mas foi com um grupo de irmãos na casa dessa família. E o pastor chegou lá e a esposa disse, filho, corre lá no campo e diz para o teu pai que o pastor está aqui com os irmãos, para ele vir correndo. E quando o filho chegou lá, o pai estava plantando milho, as covinhas abertas, e ele jogando 2, 3 sementes em cada cova. Contou esse meu amigo, eu não entendo, eu não sei quantas sementes se joga numa cova de milho. Mas é interessante que o filho chega e diz, pai, o pastor está lá com um grupo de irmãos, a mamãe pediu para você voltar para casa. E aí o pai diz, eu não vou parar essa minha atividade, eu preciso continuar semeando. E aí então o filho vai, olha o pai e diz, papai, você não quer deixar eu continuar semeando e você vai lá atender o pastor e os irmãos?
junto da mamãe. E aí o pai disse: filho, boa ideia. Olha, você vai jogando aqui as sementinhas em cada cova e vai com o pé jogando a terrinha em cima e segue aqui. E aí tinha aquela fileira. O menino até começou. 2, 3. Quando ele olha, ele vê que tinha muita cova e que ele não terminaria aquilo naquele dia. Aí ele pensa: já sei, eu vou começar a andar rápido, correndo, jogando um monte de milho, um monte de semente aqui, um monte de caroço, e vou seguir, vou terminar isso. E assim ele fez, pegava os punhados, né, no bornal, e saía jogando e tal, e saía jogando, e jogando a terra com o pé, e disse: pronto, acabei. Alguns milhos, segundo esse meu amigo, não vingaram. Nasceram uns monturos assim, uns montes, tudo entrelaçado um no outro, e não cresceu. Sabe, na hora de semear, a gente tem que saber que tipo de semente, como a gente vai lançar semente. Eu preciso saber qual é o tipo da semente. Eu preciso saber como eu vou lançar essa semente na terra, como eu vou tratar disso. O Senhor Jesus, Ele disse em Evangelho de João capítulo 15, versículos 1 e 2, Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, corta, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então eu observo duas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos saber aonde é que a gente está ligado. Se nós estivermos ligados nessa videira verdadeira, no Evangelho de João, cerca de 10 vezes Jesus assevera dizendo: eu sou. Então nós temos que estar ligados a Ele. A outra coisa é que Deus espera que quando nós estamos ligados a Ele, a gente dê fruto. Então é importante que a gente venha, que a gente deseje dar fruto. Que tipo de semente eu tenho lançado no solo da minha vida cristã? Deixa eu te dizer uma coisa: a semente, ela tem que ser lançada de forma certeira. Jesus usou uma parábola para explicar isso, eu não tenho tempo. Mas se a semente estiver lançada num solo bom, da forma correta, tratada da forma correta, vai dar o quê? Muito fruto. O fruto revela o caráter íntimo de uma semente. O fruto revela o caráter íntimo de uma semente. Então é muito importante que a gente conheça, que a gente precisa ter cuidado com as nossas precipitações. Sabe, eu quero te dizer, eu acabei mudando aqui, gente, agora um pouco do teor da mensagem, mas eu quero te dizer: cuidado na hora de fazer negócio. Cuidado na hora de casar. Cuidado na hora de namorar. Cuidado na hora de ficar noivo. Porque se você deixar para observar o fruto depois, te dizer, hein? O risco do prejuízo é grande. Bom, já que eu falei de fruto, quero abordar aqui o terceiro ponto para a gente encerrar. O fruto da evangelização deve ser observado por todas as pessoas que estão à nossa volta. Como eu disse, o fruto revela o caráter íntimo
de uma semente. E aí eu quero chamar você para vir comigo, quando Paulo ministra à igreja de Colossenses, uma palavra sobre frutificação. O apóstolo Paulo sabia que aquela igreja era perseguida. O apóstolo Paulo sabia que naquela igreja tentavam introduzir heresias. O apóstolo Paulo sabia que aquela igreja estava de fato sofrendo uma pressão muito grande para ceder às paixões mundanas. E aí Paulo vai e fala sobre o frutificar. Tiago, capítulo 1 de Colossenses, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Ou seja, quando a gente está fazendo a obra de Deus, vivendo a vida cristã, é como esse rapaz que eu contei a ilustração. A gente tem que estar andando, lançando a semente, andar dignamente diante do Senhor. E aí Paulo continua dizendo, agradando-lhe em tudo. Isso fala que antes de testemunharmos, a gente tem que fazer um exame da nossa vida. Será que a minha vida obedece os padrões que Deus tem? Será que a minha vida está compatível com a palavra de Deus? E aí então eu posso testemunhar? E mais, frutificando em toda boa obra. Ou seja, não tem como, gente, ser crente domingueiro. Não tem como vir domingo para o culto de celebração. Oh, que louvor maravilhoso, sentir a presença de Deus, o lugar foi tomado pela glória, que palavra poderosa foi pregada. E aí, qual é a resposta? Qual é o fruto? Qual é o resultado? Frutificando em toda boa obra. Eu não quero. A gente cantou aqui Hosana, a gente cantou sobre a vinda do Salvador. Eu sinceramente não quero aparecer diante dele com mãos vazias. Eu quero ter a alegria de quando ele olhar para mim e disser, Márcio, onde estão os frutos? Que eu possa dizer, estão aqui, Senhor. Eu tenho frutos na minha vida para a glória do teu nome. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Gente, um novo tempo na vida da igreja Adã tem que ser um tempo de frutificação e de crescimento do conhecimento de Deus. Então a obra que Deus está empreendendo em nós, na nossa experiência vivencial como igreja, de fato é uma obra de conhecer mais a Deus na sua palavra. Então Deus quer instrumentalizar cada um dos membros dessa igreja para quê? Para que estejamos ligados na videira verdadeira, que o próprio Pai limpe a sua videira e que nós como ramos venhamos dar mais frutos. Esse é o reflexo de um novo tempo na vida do povo de Deus. Eu queria te convidar nessa hora a ficar em pé. Nós temos vivido um tempo diferente como igreja. Nós temos vivido a experiência magnífica e maravilhosa de receber Jesus como Senhor e Salvador, de ser apaixonado por Ele e de saber que a experiência de poder andar dignamente diante do Senhor, ela é fascinante. E nós devemos estar encorajados a viver isso, buscar por isso. Um novo tempo
tempo de se lançar boas sementes, para que a colheita seja muito boa. Os dias têm sido maravilhosos para nós. A gente tem, de alguma forma, sido despertados pelo Espírito Santo a lembrar de onde foi que a gente saiu, de onde foi que tudo começou. E aí eu quero te dizer que de fato ninguém melhor do que eu para lembrar dessas coisas. Pois eu me lembro quando eu vim do Rio de Janeiro para cá. Me lembro como eu fui trabalhar com um grande homem de Deus chamado Elianai Cabral. Como ele lançou palavras proféticas para a minha vida, como ele lançou promessas para a minha vida, dizendo: Márcio, se é entre nós, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus te trouxe para Brasília, porque Ele tem algo grande com você. E ele dizia: eu não sei quanto tempo levará para isso acontecer, mas uma coisa é certa, vai acontecer. Mas eu quero te dizer, eu vivi minhas crises, e ainda as vivo. Muitas vezes eu pensei em voltar para o Rio, muitas vezes eu pensei em chutar o balde, muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu duvidei das palavras. Nas minhas crises mais íntimas e profundas, eu perguntava a Deus: onde é que o Senhor está? Houve uma noite de domingo, a igreja funcionava na 402 Norte, num subsolo. Somente o Alex e a Raíssa sabem disso, porque eles eram nossos lá nessa época. Era um subsolo, ninguém achava a igreja. As pessoas diziam para mim: pastor Márcio, eu gosto muito do senhor, mas eu não consigo achar a sua igreja, eu rodo ali e não acho a sua igreja. Era a quadra do prédio dos deputados federais, ainda é. E as pessoas não achavam a igreja. Um dia eu havia ganhado um Fiat Palio de um amigo meu. Ele me abençoou dizendo: olha, estou te dando aqui esse carro. Me deu a metade do carro, depois eu tive que pagar a outra metade. Mas glória a Deus por isso, porque Deus tocou o coração dele lá no Rio e disse: eu quero te abençoar. Ele me ligou dizendo: você já tem carro? Eu disse: como? Se nem salário eu tenho, vou ter carro onde? E aí ele disse: eu vou te abençoar. Eu vinha descendo, morava em Sobradinho, vinha descendo ali pelo Grande Colorado, na estrada, pelo Colorado. Tinha um posto da patrulha na época. E eu fiz uma oração. Eu disse: Deus, o Senhor me trouxe para essa terra, e ainda que o Senhor me mate aqui, é aqui que eu vou ficar. Sabe, nós temos que ter uma determinação, uma convicção de fé, de que de fato Deus está para fazer algo poderoso na nossa vida. Para isso é necessário que o nosso coração nutra fé por todas as promessas dele para nós. Eu orei dizendo: Deus, ainda que o Senhor me mate nessa terra, é aqui que eu vou ficar. Cheguei na igreja, abri a igreja. A Kelly não foi comigo nessa noite. Fiquei sozinho lá, cantei no da harpa, irmã Lude. Preguei, fiz apelo para mim mesmo. Não tinha um irmãozinho nem irmãzinha. Acho que Alex e Raíssa foram ao cinema. Sabe? Mas Deus renovou no meu coração uma esperança. Eu deitei, gente. Deitei ferido. Deitei machucado. Deitei desesperançado. Na minha oração eu disse: Senhor, o Senhor me livrou de tantas situações no Rio de Janeiro.
O Senhor me livrou e o Senhor me converteu, e o Senhor me deu a oportunidade de ser pastor. E eu vim para essa terra para acabar nisso. Eu disse para Deus: Deus, eu quero muito continuar, mas eu não tenho forças. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou continuar. Mas eu havia esquecido que eu disse para Deus: ainda que o Senhor me mate nessa terra, aqui eu vou ficar. E eu deitei naquela noite, talvez tenha sido uma das noites mais escuras da minha existência. Sabe aquela noite que você não sabe como será o dia seguinte? Sabe aquela noite que você acha que você não vai acordar nunca mais? Mas eu deitei. E naquela noite, Deus trabalhou comigo. Quando eu acordei no outro dia, acordei diferente. E eu disse: Deus, eu quero continuar fazendo a sua obra. Eu quero continuar trabalhando para Ti. Eu quero continuar dando fruto. Fui para o plano. Levei a chave da igreja, abri a igreja e fui orar de joelhos. E eu orando de joelhos, Deus me deu uma visão de vários homens entrando de paletó e gravata. Ninguém usa paletó e gravata aqui, graças a Deus, só para fazer casamento, ou por força do trabalho. Mas houve uma época que a gente usava. Mas Deus me deu aquela visão. E aí eu pude entender que Deus não havia cessado em cumprir as suas promessas. Pelo contrário, a visão dos homens que Deus me deu foi Ele dizendo assim: eu estou aprovando a minha obra, eu estou com vocês e eu vou enviar as pessoas certas. Isso me encheu de gás, de esperança, de perspectivas novas. Eu sabia, Deus estava para inaugurar um novo tempo na nossa vida. Quando eu falo de novo tempo, eu quero terminar. Eu quero falar que você deve voltar a sonhar. Quando eu falo de novo tempo, eu quero te dizer que os seus sonhos não foram em vão. Quando eu falo de novo tempo, eu quero te dizer que o inimigo não vai frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Quando eu falo de novo tempo, eu falo que Deus é poderoso para cumprir todos os sonhos que um dia Ele sonhou para nós. Eu quero te dizer, profeticamente, talvez perto de você haja alguém que não acredite em você. Talvez perto de você haja alguém que está só esperando um momento para dizer: viu, eu tinha dito isso, acabou, fracassou, faliu. Quando todos pensarem que é o seu fim, Deus é poderoso para inaugurar um novo tempo, um belo e maravilhoso recomeço. Aleluia! Oh! Você quer aplaudir? Aplauda. É para Ele, Jesus. É para Jesus. Jeremias, o profeta, estava preso. Não sabia como seria o dia seguinte. Mas Deus tinha um novo tempo para a vida dele. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um novo tempo para você. Jeremias 31:16. Disse o Senhor: reprime a tua voz de choro, e enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque haverá recompensa, galardão nessa versão, para o teu trabalho.
E diz: pois eles quem? O povo de Deus, as famílias de Deus, os servos do Senhor que estavam em Babilônia, eles voltarão da terra do inimigo. Então, meu irmão, minha irmã, nós vamos cessar o choro, nós vamos enxugar as lágrimas que estão escorrendo dos nossos olhos, e nós vamos continuar sonhando para a glória de Jesus. Jeremias 31, 26. Jeremias dorme, não sabe como seria o seu dia seguinte, mas Deus bem sabe, porque todos os sonhos que chegam à vida de um filho e de uma filha de Deus, não são seus sonhos propriamente ditos, mas são os sonhos do eterno. E Jeremias dorme, como eu dormi naquela noite, sem saber como seria o dia seguinte, sem saber o que me aconteceria. Jeremias dorme com essa inquietação. Você tem dormido com as suas inquietações, os seus dramas, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas adversidades, os seus fracassos. Você quer romper, você quer esse novo tempo, você quer tudo novo na sua vida, mas você olha e não percebe nenhum sinal. Eu quero dizer profeticamente, Deus hoje vai estar te dando sinais. O texto diz: nisto despertei, ou seja, acordei, e olhei, ou seja, percebi, que o meu sono foi doce para mim. Diga para a pessoa que está do teu lado: ei, pode despertar, porque o seu sono é doce. Queridos, eu entendo que esse é o momento em que a gente deve se quebrantar diante de Deus. Eu entendo que esse é o momento da gente rasgar a veste. Esse é o momento da gente jogar cinza sobre a nossa cabeça. Esse é o momento da gente tirar o nosso sapato para pisar no lugar que é santo. Um dos salmos dos filhos de Corá, Salmo 42, versículos 1 e 2 diz: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim também suspira a minha alma, ó Deus. A minha alma arde pela presença do Senhor. A minha alma suspira pela presença do Senhor. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E o salmista diz: quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, ó Deus. Sabe, esse é o momento da gente se apropriar pela fé. Talvez haja um reboliço aqui violento, mas eu quero encorajar você a vir com essa sede à presença de Deus. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar e dizer: Deus, eu vou romper todas as barreiras, todas as prisões, todas as cadeias. Eu quero mais de Ti, eu tenho sede de Ti. Eu quero um novo tempo na minha vida. Eu não quero continuar do jeito que eu estou. Eu não quero a mesmice. Eu não quero o vício. Eu quero ser livre para a glória do Teu nome. Então, se você está aqui, você deseja isso, eu quero te convidar. Se você quiser subir aqui, gente, ó, o altar aqui não é diferente de nenhum outro lugar da igreja. Vocês podem subir. Vocês podem subir. Deus está falando com o seu povo. Deus está chamando o seu povo para mais perto. Deus está querendo de fato inaugurar um novo tempo na vida de cada um de nós. Deus quer devolver sonhos. Deus quer alimentar projetos.
Deus quer tirar você dessa mesmice e te fazer andar por sobre as águas. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus está te chamando para romper pela fé e adquirir pela fé essa propriedade que é um novo tempo. É um tempo que ninguém vai te roubar. É um tempo precioso de relacionamento íntimo e sincero com Ele. Venha, 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 em nome de Jesus. Venha, em nome de Jesus. Isso, você pode sair do seu lugar e vir. Aleluia. Aleluia. Pastor Freire, venha cá orar, por favor. Nós vamos fazer essa oração. Olha, deixa eu te dizer, quando Deus inaugura um novo tempo na nossa vida, é um tempo de fato da gente arrancar as máscaras. É um tempo de trocar as vestes sujas por vestes novas. Eu tinha tudo para não estar aqui, gente. Deus tem me preservado em vida. Eu tinha 18 anos de idade quando eu recebi uma sentença de morte, e Jesus me salvou. Os perigos continuaram, mas em todos os riscos, em todas as situações difíceis que enfrentei, a mão do Salvador esteve estendida sobre minha vida. Por isso eu hoje posso pregar com toda a liberdade. Que Deus mais espera quando Ele inaugura esse novo tempo na história de vidas de cada um de nós é que a gente se rasgue, que a gente se entregue por inteiro, sem reservas, sinceramente. Olha, eu não estou mais nem preocupado com o término do culto, sinceramente, me perdoe. Não vou olhar mais para esse bendito relógio, não vou. Se rasgue, se entregue, busque por essas experiências. Pastor, eu estou a vida inteira buscando e nunca encontrei. Ei, hoje você terá experiências poderosas com Deus. Aleluia. É um novo tempo. É o tempo de entrega, é o tempo de confiar, é o tempo de mover no sobrenatural. Sabe aquele projeto que até hoje você não viu vingar? Hoje Deus mete a mão nessa gaveta e tira ele e te diz: filho, filha, eu é que estou assinando esse contrato. Sabe o que aconteceu com Jeremias? Vamos segurar só um pouquinho aí, gente. A unção é grande, vamos segurar só um pouquinho. Sabe o que aconteceu com Jeremias, capítulo 32? Depois de Deus falar: reprime a tua voz de choro e enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque haverá recompensa para o teu trabalho. Depois dele ter despertado do sono e perceber que aquilo foi doce para a vida dele, capítulo 32, Deus revela: sabe teu primo Hanani, que mora lá na tua terra onde você nasceu, Anatote? Ele virá até ti e te oferecerá, dizendo: primo, compra aquela minha fazenda, aquele campo, porque eu estou padecendo necessidade e preciso vender. O profeta, tudo era confiscado do profeta, menos a prata, menos o dinheiro. O profeta tinha dinheiro, o profeta tinha condição, o profeta pesou a prata. O profeta Jeremias tinha um secretário, todo profeta tinha um secretário. O nome do secretário dele era Baruque. E ele pegou e disse: Baruque, vamos contar a prata. Contou os ciclos da prata, pesou, pagou o primo, comprou o terreno. O que Deus disse na promessa?
Reprime a tua voz de choro, enxuga as lágrimas dos teus olhos, porque haverá galardão, recompensa para o teu trabalho. Eles voltarão da terra do inimigo. Sabe aonde Jeremias terminou os seus dias? Na sua terra, na sua fazenda, num lugar chamado Anatote. Deus está revelando a mim e a você: nós não vamos morrer sem ver a provisão total de Deus na nossa vida. Nós não vamos morrer sem ver os milagres mais extraordinários de Deus se realizando na nossa vida. Jeremias, Deus revelou: teu primo Hanani virá e te oferecerá aquela terra que está lá em Anatote. Pesa a prata, Jeremias, compra, porque assim diz o Senhor: os meus filhos voltarão do cativeiro, eles ainda comprarão casas, terras e criarão gado nesse lugar. Aleluia. Queridos, esse é um novo tempo. Esse de fato é um novo tempo da igreja. Jeremias pesou a prata com Baruque e disse: Baruque, uma escritura fica contigo, a outra, Baruque, você coloca num vaso de barro e enterra, porque quando isso se cumprir, isso será de testemunho de que foi o Senhor que fez isso. Você não vai ficar caído. Você não vai ser humilhado. Você não vai ser exposto à vergonha. Você não vai permanecer no opróbrio. Vai chegar o tempo que você vai desenterrar esse vaso, tirar essa escritura e vai testemunhar dizendo: eu estou vivendo isso, eu estou vivendo isso. Sobre essa palavra, Deus tem usado o pastor Márcio. Nós vamos orar para que Deus traga um novo tempo sobre a minha, sobre a sua vida. Lembrando um pequeno detalhe, que há um poder muito grande do poder do acordo. Assim diz a palavra de Deus. Ela disse Jesus, ele disse: o que dois ou mais concordarem a respeito de algo na terra, haverá acordo nos céus. Então, quando a gente concorda com algo aqui na terra, essa ordem é lançada no mundo espiritual, não a Deus, entenda, no mundo espiritual, e é gerada no mundo espiritual, e acontece no mundo físico. Isso é bíblico. Nós concordamos com esse novo tempo em nossa vida, amém? Nós concordamos com esse novo tempo na igreja Adão, amém? Nós concordamos que a igreja vai avançar, que a igreja vai crescer, que nós vamos lançar a semente, que as coisas acontecerão. Nós vamos lançando a semente, Deus vai confirmando o nosso caminhar no nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai querido, Senhor da glória, Deus bendito, Deus Laikaroi, aquele que vive e nos ver. Tu és o amado da nossa alma, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso bálsamo de alegria, Tu és, Senhor amado, Tu és o Deus que nos fortalece, que nos anima, Tu és o Senhor que nos levanta, Tu és o Deus que nos faz sonhar, Tu és o Deus que nos faz promessa, porque Tu és o Deus de promessa, Tu és o Deus de alianças, Pai querido. Senhor, nenhuma das Tuas promessas feitas, elas haverão de cair por terra, mas tudo acontecerá na minha vida e na vida
vida do teu povo, Pai. Senhor, essa palavra o Senhor não deu ao nosso pastor de forma gratuita, sem eficácia alguma, não, mas tudo que tu fazes, há uma ordenança celestial para isso, há um propósito celestial para isso, ó Pai querido. Eu não sei, Senhor, o desejo do coração do teu povo, eu não consigo ler os corações e mentes neste lugar, mas tu que sabes de todas as coisas, tu conhece a interioridade de cada alma que está aqui na frente, de cada pessoa que está se ligando a mim nesta oração a ti, ó Pai querido, e nós declaramos, Senhor amado, na autoridade do nome de Jesus, que um novo tempo virá sobre as nossas vidas, que o teu nome será glorificado. Nós declaramos, Pai, que o nosso choro, ele será cessado, que o nosso choro e a nossa lamentação, ele será banido das nossas vidas, e um novo tempo de alegria, um novo tempo de paz, um novo tempo de certezas acontecendo, ele virá, e nós testemunharemos para a glória do teu nome, para que este povo, esta terra, veja que tu és o Deus Todo-Poderoso, que muda a história do mundo, da sociedade e das pessoas, ó Pai querido. Deus, não há impossibilidades para ti, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Quando tu chega para o teu filho Davi e lembra ele as suas origens, dizendo para ele: lembra-te que eu te tirei do meio das malhadas, eu te tirei de onde você não era nada nem ninguém, e te coloquei como rei de Israel. O Senhor estava fazendo Davi desenterrar o seu vaso que ele tinha enterrado com o seu sonho escrito, fazendo ele ler e ver que ele estava vivendo o teu tempo melhor na vida dele. Espírito Santo, eu sei que o Senhor fará isso nas nossas vidas, como já está fazendo. Eu sei que o Senhor trará tantas alegrias ao nosso coração, que o nosso coração será pequeno para conter tanta alegria, mas não permita que a gente infarte por isso, não permita que a gente morra por isso, por tanta alegria, não, mas que essa muita alegria ela seja canalizada para, como gratidão, fazer a tua obra, exercer o nosso ministério, o nosso trabalho aqui na terra, ganhar pessoas, amar pessoas, caminhar com elas, investir na vida delas, dizer: deu certo na minha vida, vai dar na sua também, aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua também. Deus, nós liberamos uma palavra profética sobre o teu povo, uma palavra de restauração, uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo, uma palavra de comunhão contigo, ligados a ti. Senhor, não queremos mais sair da tua presença, não queremos mais nos apartar do Senhor, mas nós queremos caminhar, assim como disse o salmista: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a nossa alma tem sede da tua face, sede do teu poder. Obrigado por tudo, querido Deus, por tudo que o Senhor fará, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós concordamos, ligando aqui na terra, para que sejam ligados nos céus, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Só quem crê, diga amém. Voltamos para o nosso lugar. Clama pela glória, a glória de Deus.